Boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje com o Dartil, professor doutor Dartil Xavier da Silveira. Dartil é um grande colega meu da época, eu digo que é da minha pré-história, né? Conheci o Dartil quando eu era adolescente. Tínhamos aula de música com a mesma professora de piano. E muitos conhecem o Dartil como médico, mas Dartil também é um grande músico, com extensa formação em música também, né? Dartil é graduado em Medicina pela Escola Paulista de Medicina, concluiu mestrado e doutorado em Psiquiatria na Universidade Federal de São Paulo, foi consultor do Ministério da Saúde, da Secretaria Nacional de Drogas, Ministério da Justiça, e membro da American Psychiatry Association e da International Association for Analytical Psychology, além de pesquisador colaborador da Universidade da Califórnia. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e fundou a Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Álcool e Drogas. Atualmente é professor livre docente da Unifesp, tem experiência nas áreas de psiquiatria, psicologia, neurociências, atuando principalmente em dependência de álcool e drogas, incluindo redução de danos, depressão, transtorno de déficit de atenção, transtornos do controle dos impulsos, comorbidades psiquiátricas, psicologia analítica e neuropsiquiatria. E, como eu disse, né, estudamos juntos na Escola Municipal de Música de São Paulo, e aos 15 anos, Dartil foi aluno do curso de interpretação pianística do professor Bruno Zeilhofer, na Academia de Música de Viena. Estudou composição com o compositor José Antônio de Almeida Parado, apresentou-se como solista em várias ocasiões com a Orquestra Sinfônica Estadual de São Paulo, sob regência de renomados maestros, realizou gravações com orquestras pela Rádio e TV Cultura, e apresentou a estreia mundial de concertos para piano e orquestra de José Biamonte e Almeida Prado. Dartil, muito obrigada por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente hoje. Vou passar a palavra a você, então. Obrigado. Está me ouvindo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. Queria agradecer também os elogios aí na minha apresentação, né? E quando a Patrícia me convidou, eu não quis aceitar esse convite de forma nenhuma, porque eu sempre fujo desses convites onde me falam que eu tenho que fazer alguma coisa de música junto com medicina, que eu nunca consegui juntar isso direito na minha vida. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, nem o seu currículo, você me mandou, ele me mandou 2 currículos separados, um de músico e outro de médico. E... Aí eu que juntei os 2 para divulgar. Então, isso é uma coisa atávica na minha vida, eu nunca consegui juntar as coisas de um jeito satisfatório para mim, né? Então, eu lembro que quando eu era bem jovem, adolescente, a época que eu conheci a Patrícia, e eu estava fazendo escola municipal de música, estava estudando muito eu queria ser músico mesmo, né? Daí começou a vir essa história de medicina, não é? Eu achava o assunto interessantíssimo, medicina, mas eu não me via muito como médico, me via como músico. E daí a coisa foi indo, e eu pensei, eu vou fazer a faculdade de medicina, depois eu guardo o diploma e vou ser músico, tá? Foi um jeito assim que eu tentei resolver a coisa. Só que o destino lutava contra, porque daí eu terminei a Escola Municipal de Música, eu falei, bom, vamos parar agora, né? Então agora vamos para a medicina. Daí eu resolvi fazer um concurso, daí eu ganhei o concurso, Jovens Solistas, ganhei 2 vezes de Jovens Solistas, depois ganhei mais um outro concurso. Ou seja, a música continuava me chamando, por mais que eu estivesse assim, disposto a dar um tempo, né? E mesmo depois de formado em medicina, que eu já era psiquiatra, já estava trabalhando com isso, uma vez tinha um concerto aqui em São Paulo com orquestra, e o solista faltou de última hora, e o regente lembrava que eu tinha esse concerto no repertório, me chamou. Então lá fui eu, assim, do nada, a tocar um concerto com orquestra, só porque o regente tinha lembrado que eu já tinha tocado isso anos atrás. Ou seja, sempre o destino me chamando de volta para a música, né?
Mas eu nunca parei embora eu toque pouco profissionalmente, eu diria que eu me apresento em concerto que uma vez a cada 3 anos, uma coisa bem esporádica, né? Mas só para constar mesmo. Então eu guardo a música mais para uma coisa pessoal hoje em dia, salvo essas incursões a cada 3 anos, assim, uma coisa meio bissexta que eu apareço com um concerto do nada, né? Mas é claro que eu não tenho mais a coisa do cotidiano, a técnica em ordem, então eu tenho que escolher repertórios mais fáceis para dar conta da coisa da música. Mas eu nunca consegui me superar essa coisa. Mas eu mantenho, como a Patrícia falou, em paralelo, né? E eu vim desenvolvendo toda uma carreira em medicina, depois psiquiatria, depois me especializei em drogas, em substâncias psicoativas. E Peraí, o que é isso? Ah, drogas, substâncias psicoativas. E, curiosamente, nos últimos anos, eu tenho mexido com uma área muito nova em psiquiatria, que é a questão das substâncias psicodélicas, das drogas psicodélicas, que estão demonstrando ter um potencial terapêutico, né? Eram drogas que eram mais de uso recreacional, mais de uso experimental, e agora elas estão sendo usadas para tratar alguns problemas psíquicos, né? E uma coisa que surgiu nesse campo é que parece que a experiência de você usar uma substância psicodélica, ela depende muito da música que está sendo tocada junto. Então, pela primeira vez na vida, eu acho que eu precisei juntar música com medicina de uma forma interessante. E acho que é só por isso que eu aceitei o convite da Patrícia, senão eu não ia saber o que falar, né? Essa junção. Então, falado isso como introdução, deixa eu falar um pouquinho sobre esse assunto específico, né? Drogas psicodélicas e música, né? Espera aí que eu não estou conseguindo mudar a tela. Bom, a primeira coisa, a gente tem um dado muito importante que em toda a história da humanidade sempre houve substâncias psicoativas, substâncias que alteravam a sua percepção da realidade, que a gente chama genericamente de drogas, né? Desde as lícitas, tipo álcool, que te deixa um pouco mais desinibido, um pouco mais eufórico, até substâncias mais pesadas, que podem levar você a se sentir muito mal, ou, às vezes as experiências são positivas, às vezes são negativas, né? Essa questão de droga depende muito de quem está tomando, de que droga e de que quantidade, né? Hoje em dia a gente abandona essa dicotomia de drogas do bem e drogas do mal. Não existe drogas boas, drogas ruins. Existem drogas bem utilizadas ou mal utilizadas, né? E se a gente for fazer uma classificação das drogas do ponto de vista mais farmacológico, a gente tem 3 grandes grupos, né? Aquelas que deprimem o cérebro, o sistema nervoso, as que estimulam e as que nem deprimem nem estimulam, mas modificam, né? Que é o que a gente chama de perturbadores, né? Entre os perturbadores, as mais famosas são a cannabis, que é a maconha, né? E o haxixe. Na verdade, a maconha é a folha da planta, que é fumada, e o haxixe é a seiva da planta, né? É das substâncias ilícitas mais usadas no mundo e ela está deixando de ser ilícita em vários lugares do mundo, o Canadá, por exemplo, o Uruguai, metade dos estados americanos, ou seja, é uma substância que deixou esse rótulo de droga ilícita e agora ela tem sido utilizada recreacionalmente com a legalização, né? Que aqueles dispensários de maconha onde se vende maconha oficialmente no Canadá, nos Estados Unidos. E também, dentro dos perturbadores, além da maconha e do haxixe, tem os alucinógenos. E os alucinógenos é um grupo muito grande de drogas. Algumas delas vocês já ouviram falar, e eu vou falar um pouco sobre elas, porque elas têm muito a ver com essa questão dos psicodélicos, né? Talvez o alucinógeno mais famoso seja o LSD-25, é o ácido lisérgico, né? Que ele foi sintetizado em laboratório acidentalmente pelo Hoffmann na Suíça em 1938. O Hoffmann ele estava pesquisando
os esporões de centeio e crescia um fungo nesse esporão do centeio, de repente ele inalou aquele fungo inadvertidamente na Suíça e ele foi para casa e começou a ter visões, ele via elefantes na rua e ele falou, o que está acontecendo comigo? Será que eu enlouqueci, né? Daí ele pensou, não, deve ter a ver com o meu experimento. E no dia seguinte ele voltou e deliberadamente ele inalou mais uma vez para ver se repetia a experiência. E foi assim que ele descobriu o LSD, ou ácido lisérgico, né? O curioso é que o Hoffman, isso aconteceu em 1978, ele morreu muito velhinho, há poucos anos atrás, e ele passou o resto da vida dele estudando o LSD. Ele é um químico, farmacologista muito famoso e que ele contribuiu muito para os conhecimentos nessa área de alucinógenos, né? Outro alucinógeno bastante de uso milenar, ele é muito usado na região do sul dos Estados Unidos e região do México, é a mescalina, que é tem esse nome porque ela era usada pelos índios mescalenos, né? E daí veio esse nome. Ela vem desse cacto, que é o peiote, né? Que produz a mescalina e que cresce naquela região. Ele é usado também no que ele chama Igreja Nativa Americana em rituais religiosos, tá? Tal como existe na América do Sul a ayahuasca, né? É o uso de um alucinógeno em ritual religioso. Psilocibina é um outro alucinógeno que vem dos cogumelos alucinogênicos que cresce no campo, em esterco, né? Que é a Psilocybes cubensis. E outro cogumelo também alucinógeno, a Amanita muscaria. Esse a gente conhece dos contos de história infantil, né? Esse é o típico cogumelo dos livros de histórias de crianças, né? E ele tem um dos alucinógenos mais potentes que existe. E tem vários outros que eu vou mencionar alguns e focar mais em ibogaína e ayahuasca. Eu falei que a mescalina é usada em rituais religiosos naquela região da América Central e Sul dos Estados Unidos, né? A ibogaína é também um alucinógeno de uso ritual religioso na África Central, na região do Gabão. E a ayahuasca é um alucinógeno, uma bebida alucinógena da América do Sul, também usada milenarmente, né, pelos índios, pelos povos originários, né? Essa é uma das plantas que contém os princípios da ayahuasca, e a ibogaína é a planta africana, né? Bom, isso para falar um pouquinho sobre esses alucinógenos que depois, mais recentemente, se descobriu o potencial terapêutico deles. Mas antes de falar disso, eu queria falar sobre alguns conceitos de drogas para vocês entenderem como é que uma droga inicialmente proscrita ou proibida passa a virar um remédio, né? Quando a gente passa a usar isso como uma possibilidade de tratamento, de terapêutico. Então, tem um estudo bem importante de Baltimore, da Johns Hopkins University, do Jimmy Anthony, que ele tentou responder a seguinte pergunta: o quanto cada uma das drogas pode fazer o seu usuário ficar um dependente, né? Quão aditiva ela é, né? Qual é o risco de você se tornar dependente a partir do momento que você entra em contato com uma dessas drogas, né? O álcool é 15%, ou seja, cada 100 pessoas que consomem álcool, 15 desenvolvem alcoolismo. Isso significa que 85% conseguem usar álcool recreacionalmente, socialmente, né? Isso é mais ou menos o que a gente intuitivamente sabe, né? A maioria das pessoas que a gente conhece que consomem álcool não é alcoólatra, né? Mas a gente sabe que tem uma minoria que exagera e que acaba perdendo um pouco a mão na coisa, né? Agora, esse estudo é importante porque ele mostrou, por exemplo, que uma droga ilegal como a cannabis, a maconha, o risco de você se tornar dependente é 9%, é muito menor que o álcool. Então, cada 100 pessoas que consomem maconha, 91 não vão ficar dependentes. É uma minoria, tá? Que é um conceito que não se tinha antes. Se achava que a maconha era proibida porque ela tinha um potencial de dependência maior, o que não é verdade. E outra coisa, só chamando a atenção, a droga campeã nesse grupo é o tabaco, né? Que é 33%. Cada 3 pessoas que fumam, uma é dependente de cigarro. Então,
Ou seja, o risco de dependência é maior do que cocaína, do que heroína, do que qualquer outra droga. Esse estudo que foi feito, populacional, envolvendo toda a população americana, esse estudo começou a colocar em xeque assim, por que drogas que causam tanta dependência são legalizadas e outras que têm um risco muito menor são proibidas. Não tem muito sentido nisso. Então, se abriu esse debate, por que se proíbe algumas drogas e outras não. Um outro estudo que é muito famoso, esse bem mais recente, de 2010, é um estudo do Imperial College de Londres, que ele foi avaliar os riscos relacionados ao uso de drogas. Então, eles estabeleceram critérios de riscos de diversas ordens. Critérios de risco ao próprio usuário da droga, risco a quem está no entorno dele, aos familiares, aos amigos, riscos de ordem física, biológica, né? Riscos de ordem psicológica, riscos de ordem social, o quanto isso compromete a vida, o desempenho, e assim por diante. Então, eles tinham um índice de riscos que abrangia diversos tipos de risco. Eu vou só mostrar a conclusão desse trabalho, porque acho que é isso que é o mais importante, né? É você parear cada droga com o risco que ela oferece. Então, numa escala de 0 a 100, que a gente vê aqui, em azul é o risco para o próprio usuário, em vermelho o risco aos outros. A soma dos dois é o risco total. A droga campeã aqui é o álcool. É a que mais pontuou em termos de riscos. Chegando nessa escala de 0 a 100, ela teve uma nota de 72. Outras drogas, por exemplo, a cocaína, pontuou quase 1/3 do álcool. A gente tem uma visão que a cocaína é uma droga muito perigosa, muito arriscada. Ela é, mas ela representa 1/3 do risco atribuído ao álcool. Maconha, dessa escala de 0 a 100, ela pontua 20, é uma nota muito mais baixa. E aqui no finalzinho, a gente tem várias drogas que pontuam menos de 10, que é o êxtase, que é usado em festas eletrônicas, em baladas, que se chama de bala, o LSD, os cogumelos, ou seja, são justamente os alucinógenos. Que o risco associado ao uso deles, sendo menor que 10, é quase 1/10 do risco atribuível ao álcool, né? Ou seja, são drogas muito mais seguras, muito menos arriscadas e que absolutamente fica mais sem sentido ainda a gente pensar que a maior parte dessas substâncias é proibida, né? Na verdade, esse estudo levou todo um questionamento da corte inglesa a rever todo o sistema classificatório das substâncias. Tipo, a gente está liberando ou legalizando, autorizando o uso de drogas bastante complexas, perigosas ou arriscadas, e a gente está proibindo drogas que oferecem pouquíssimo risco, né? O que é isso, né? Então, começa a ver todo esse tipo de questionamento. E a partir desse questionamento que se abriu um espaço para se pesquisar mais essas drogas. E foi daí que se começou a ver o potencial terapêutico dessas substâncias, né? Eu trabalho dentro da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, né? Eu dou aula lá há 40 anos, né? E no final da década de 90, eu comecei a desenvolver, junto com o meu grupo, né, de pesquisadores, pesquisas com essas substâncias psicodélicas, né? Isso foi na década de 90 e a gente começou justamente com a ayahuasca, que é um psicodélico bem sul-americano, né? E que foi aquela época que começou a aparecer muita gente frequentando centros. Os centros de ayahuasca deixaram de ser na floresta amazônica e passaram a se fazer rituais nas grandes cidades, e ninguém sabia direito o que era aquilo, que raio de substância é essa que as pessoas usam, que elas ficam alteradas, que elas têm visões, algumas têm revelações, para alguns é uma experiência religiosa muito impactante. E foi daí, em cima dessa novidade e desse questionamento, né, sobre um eventual uso, vamos dizer assim, não problemático dessas drogas, que a gente começou a estudar os psicodélicos, né? O nosso grupo publicou uma série de estudos. Eu vou passar rapidamente só alguns mais importantes, né?
Esse foi o estudo com a ayahuasca, porque uma das nossas primeiras preocupações a gente descobriu que nos rituais de ayahuasca, aqui no Brasil, existe um grupo enorme de adolescentes usando ayahuasca. E a gente tem um conceito meio genérico que adolescente não devia usar droga, porque o cérebro está em desenvolvimento, é uma fase de maior vulnerabilidade. A gente sabe que o álcool é muito mais problemático em adolescentes do que em adultos. O uso de maconha é uma coisa muito complicada em adolescentes. Agora, adultos que usam maconha, em geral, não tem muito problema com esse uso. Então, a gente sabe que a adolescência é uma fase de vulnerabilidade. E como a gente viu muitos adolescentes usando a ayahuasca, a gente falou, vamos estudar esses adolescentes. A gente comparou um grupo de adolescentes que bebiam ayahuasca com suas famílias em rituais religiosos, desde criança, né, que as famílias levavam nos rituais, com um grupo um outro grupo de comparação de adolescentes que nunca tinha bebido ayahuasca na vida. E a gente resolveu comparar o que acontece com crianças e adolescentes que bebem ayahuasca. Eles são piores em alguma coisa, eles vão ter um problema de memória, de atenção. E o nosso choque foi justamente que eles performaram muito melhor do que o grupo que não usava ayahuasca. Eles eram mais atentos, eles eram mais concentrados, eles tinham a memória mais aguçada, eles tinham menos quadros de ansiedade. Os meninos que no grupo controle, que não usava ayahuasca, tinha muito transtorno de atenção. Os grupos de adolescentes que usavam ayahuasca não tinham transtorno de atenção. As meninas que não usavam ayahuasca tinham muito problema de imagem corporal, é um problema muito frequente na adolescência feminina, né? De se achar muito gorda, ou muito magra, ou muito feia, ou muito alta, né? E as meninas que bebiam ayahuasca não tinham essas alterações de imagem corporal. Ou seja, se a gente fosse dizer de uma forma global, do ponto de vista psíquico, adolescentes que consumiam ayahuasca estavam muito melhores em suas peles, em suas próprias peles, do que o grupo de comparação. E isso leva a uma conclusão de que, eu não sei o que a ayahuasca faz, mas que pelo menos ela não está fazendo mal, não está fazendo mal. Esse pessoal está indo muito melhor do que o grupo que não usa, né? Então, esse foi um estudo que foi um marco na literatura como um atestado de que a ayahuasca não é prejudicial, tá? Da segurança do uso de ayahuasca. Porque se adolescente, que é mais vulnerável, pode usar, então realmente não é algo assim deletério, agressivo para o organismo, né? Esse é um outro estudo também com a ayahuasca, mas esse é um estudo muito específico, um estudo meio chato com ratos, com modelo animal, para saber o que acontece com o cérebro do rato, né, quando ele é exposto à ayahuasca. Esse é um outro estudo que foi um pós-doutorado que eu orientei, sobre o que acontece com o eletroencefalograma, ou seja, as ondas elétricas cerebrais quando o indivíduo está sob efeito de ayahuasca. Esse estudo a gente pegou 18 voluntários que beberam a bebida alucinógena e essa bebida deixa o indivíduo em um estado alterado durante mais ou menos 6 horas, tendo visões, tendo impressões, tendo uma vivência meio onírica, como se fosse um sonho, né? E durante as 6 horas eles tinham uma touca na cabeça registrando todas as ondas elétricas cerebrais. Depois da análise disso, esse meu orientando, que é o Renato Schemberg, ele uma análise muito complexa, né? Envolvendo muita estatística, foi um trabalhão, ele foi até para a Inglaterra para ajudar na análise desses dados. E daí ele mapeou assim, um jeito de funcionar eletricamente o cérebro de quem estava sob o efeito da ayahuasca. Só que a gente não entendia aqueles resultados. O que eles estão mostrando? Essas ondas elétricas modificadas, elas se parecem com o quê? Com alguma doença cerebral, com alguma doença neurológica, com o quê? E, curiosamente, o que a gente achou é que os resultados do eletroencefalograma desses usuários de ayahuasca, a coisa mais parecida era com registro elétrico de cérebros de pessoas em estado de meditação. Então, isso foi uma surpresa muito grande, porque é como se a gente tivesse dizendo, olha,
para você aprender a meditar, você precisa de 10 anos de trabalho, de concentração, de introspecção, de, sei lá, envolvimento com budismo, sei lá o quê. 10, 15, 20 anos. As pessoas passam a vida aprendendo a meditar. Será que a ayahuasca é um atalho para você conseguir uma meditação quimicamente induzida, né? Ou seja, o estado final de meditação é muito parecido com o estado que a ayahuasca provoca, né? E esse estudo também foi muito comentado por ter chegado nesse resultado, né? Esse é um outro estudo que a gente fez com o MDMA, que é a metanfetamina do êxtase, né? Que são as balas usadas em festas. Que também a gente fez um estudo para dar esse MDMA para pessoas que tiveram uma experiência traumática. Isso começou nos Estados Unidos, com os veteranos de guerra. Os veteranos vinham da guerra, daqueles traumas horríveis de guerra, e eles ficavam com depressões incuráveis, muitos deles se matavam, o risco de suicídio altíssimo. E alguns estudos nos Estados Unidos mostraram que, se você desse o MDMA, que é uma droga que a gente chama de empatogênica, ela aumenta a empatia entre as pessoas, né? Que essas pessoas ficavam mais abertas aos outros e elas abandonavam essas ideias suicidas e esses sentimentos depressivos, né? E a gente repetiu isso, mas com vítimas de abuso sexual. Porque as pessoas que sofreram abuso sexual, elas também desenvolvem o quadro de estresse pós-traumático, essa coisa de evitar o outro, de se sentir tudo como uma grande ameaça. E como o MDMA é uma droga empatogênica, elas deixam de ser tão, vamos dizer, se sentirem tão ameaçadas, elas se abrem mais para o novo, para uma experiência interessante. Então, se começou a utilizar o MDMA em terapia, porque essas pessoas com estresse pós-traumático, elas têm muita dificuldade de entrar em psicoterapia, porque elas não se abrem nem para o terapeuta, né? Agora, sob o efeito do MDMA, elas se abrem. Eu vou contar só rapidamente uma coisa curiosa, que é uma coisa engraçada que aconteceu com um paciente, mas que relata muito como é o funcionamento, o que é essa empatia do MDMA, né, da bala, do êxtase. É um paciente meu que fazia tratamento comigo para outras coisas, não tinha nada a ver com droga, né? Mas ele usava recreacionalmente em festas, em raves, em baladas, ele usava MDMA, que é o êxtase, que é a bala. E o que aconteceu com ele foi que ele era casado e ele tinha um grande amigo de infância. E um dia ele descobre que a mulher dele estava traindo ele com um amigo de infância. E ele sentiu assim profundamente revoltado com os dois, com ódio. Eu conhecia bem esse paciente, eu nunca tinha visto ele tão enraivecido na vida. Ele dizia que ia matar os dois, ia matar a ex-esposa, matar o colega de infância, que aquilo lá era, de forma nenhuma, era uma coisa tolerável. E estava nesse momento difícil, né, de saber como ele ia sair dessa situação. Ele já tinha se separado dela, se afastado do amigo, né? Daí ele resolve ir numa festa eletrônica e ele toma um MDMA, uma bala, e ele encontra o colega de infância com a ex-mulher. E, como ele estava sob efeito do MDMA, em vez de ir lá fazer uma briga, ele foi lá e abraçou os dois. Ele abraçou os dois, ele falou: daí eu entendi tudo que estava acontecendo, eu entendi que eu não sou dono dela, eu não posso dominar a vida deles. Ou seja, ele abriu uma via de empatia que ele não tinha, que era impossível acessar, né? E depois ele ria muito desse efeito da bala, mas foi o jeito dele resolver uma crise com a ex-mulher, né? E que ele estava com muitas dificuldades, mesmo porque eles tinham filhos e era uma situação muito tensa, né? Então, a bala, o êxtase, o MDMA, também foi um efetivo enquanto terapia de casal, no caso dele, né? Do casal se separando em conflito, né? E essa história eu acho que é bem elucidativa desse efeito que provoca na pessoa essa questão da empatia do MDMA, né? Esse é um outro estudo com ibogaína, que a gente também, que é aquele alucinógeno africano, né, que começou a chegar no Brasil, bastante dessa ibogaína, para tratamento de dependência química, né? E a gente fez um estudo com 75 dependentes de drogas, né? E foi muito surpreendente ver o que acontecia quando eles tomavam ibogaína, né?
A pessoa que toma ibogaína, ela relata que ela fica durante umas 6 horas, 4 a 6 horas. A descrição deles é como se eu visse um filme em alta velocidade na minha cabeça da história da minha vida. E é um filme onde aparecem todas as situações traumáticas da vida também, as situações difíceis. E esses pacientes falam, essa é a grande oportunidade de eu rever aspectos difíceis da minha vida que eu nem ousava parar para lembrar, para pensar, e às vezes até tinha esquecido, né? E a partir dessa lembrança dos traumas, das dificuldades, a pessoa consegue, vamos dizer assim, retrabalhar aquela questão, inclusive, em psicoterapia, né? E, no caso desses dependentes químicos, a gente ficou muito surpreso, porque 72% deles largou a dependência, fosse de álcool, fosse de cocaína, com o uso da ibogaína, né? Então, ou seja, é muito promissor enquanto esse tratamento, né? A gente sabe que os tratamentos convencionais, a taxa de sucesso, de cura, é por volta de 30%, 35%. Ibogaína, a gente chegou ao dobro disso, 70%, né? Bom, isso era só para dar exemplos, mas quais são essas substâncias psicodélicas que eram originalmente só substâncias de drogas recreativas e que agora estão mostrando um potencial terapêutico na medicina, né? O LSD, que é o ácido lisérgico do Hoffman, que eu descrevi para vocês, a mescalina do cacto, a psilocibina dos cogumelos, a ibogaína, que é o africano, a ayahuasca, que é o nosso aqui da América do Sul, o êxtase, o MDMA, e mais a ketamina. A ketamina é curioso, a ketamina é um produto que é usado como anestésico, e que ele é injetável, os anestesistas usam, sobretudo anestesia de crianças ou anestesias muito rápidas, e é usada há mais de 50 anos, é uma droga super segura. E o que se começou a observar é que nessas festas eletrônicas, muitas pessoas pegam esse líquido, colocam ele no micro-ondas, ele vira um pó e as pessoas cheiram esse pó, que é a ketamina cheirada. Tá? E o que se descobriu recentemente, não, nos últimos 10 anos, é que a ketamina é potente antidepressivo. Então, hoje em dia, pessoas que não respondem a remédios antidepressivos, os remédios não funcionam, ou se tem um risco de suicídio muito alto, a ketamina ela tira da cabeça das pessoas ideias suicidas num prazo de 2 horas, ou seja, muito rápido. Existe até um protocolo e nos pronto-socorros dos Estados Unidos e do Canadá, se entra uma pessoa com risco de suicídio no pronto-socorro, a primeira indicação é da ketamina, porque em 2 horas desaparecem as ideias suicidas da pessoa, né? Então, é uma medicação que está sendo muito usada já, né? A mais usada desses psicodélicos, né? Bom, mas o que a gente pergunta, mas como é que age isso? Como é que o psicodélico produz tudo isso, né? Não se sabe direito, o que a gente sabe é algumas coisas. Primeiro que essa experiência psicodélica ou mística, ou seja, psicodélica ou mística, porque ela pode ser mais psicodélica recreacional, relacionada a uma festa, a uma rave, ou ela pode ser mística usada no contexto ritual religioso, né, de ayahuasca, ibogaína, seja o que for. Mas seja um uso ou outro, as pessoas relatam que tem uma modificação do mindset. É curioso, eles falam uma coisa, olha, eu tomei aquela substância e a sensação subjetiva é difícil de explicar, mas é como se eu formatasse o meu disco rígido. Então, eles têm a sensação que eles dão uma organização cerebral que eles podem começar de novo com um disco deformatado, né? Acho que o computador dá muito essa metáfora de a gente entender o que eles descrevem que acontece no cérebro, né? A gente sabe que também aumenta a sugestionabilidade, eles passam a ser mais responsivos a uma psicoterapia ou até a própria experiência mística, ou experiência recreacional, né? E também tem estudos mostrando alterações cerebrais nos neurotransmissores e nas redes neurais desses indivíduos, né? Então, por essas 3 vias que existem os estudos que tentam compensar isso, né? A gente sabe que tem muitos estudos tentando correlacionar áreas cerebrais com determinadas funções ou capacidades ou habilidades, né? Só para ilustrar, né?
o belo pela neuroestética, né? A gente sabe que a vivência do que é belo tem a ver com essa região do cérebro, que é o córtex órbito frontal medial, que está em verde aqui na imagem cerebral, que são estímulos de recompensa e prazer. Então, eles fazem esse tipo de experiência, colocam uma obra de arte que tem uma representação do belo, no caso, um quadro de Ingres, e essa área passa a se iluminar na ressonância magnética. Existe também o do feio, né? O feio pela neuroestética, que tem a ver com outras áreas cerebrais, que é a amígdala, que é o centro do medo, e o córtex motor, que é o córtex que se prepara para a ação, para reagir ao medo, né? Então, eles puseram, vamos dizer assim, pinturas feias. Eles pegaram o Lucian Freud, né? Que é um pintor inglês, neto do Freud, por sinal, e que fazia esses nus que para a maioria das pessoas tem uma conotação feia e até aversiva. E eles percebiam que determinadas regiões cerebrais também se iluminavam, né? Tem outros estudos muito interessantes mostrando que contadores de história provocam alterações cerebrais. Então, essa história de você contar a história para o seu filho, esse hábito que os pais têm, os avós têm de contar a história para os netos, isso modifica muito uma série de funções cerebrais, né? Só para vocês terem uma ideia, a história sincroniza o cérebro de quem está ouvindo com o cérebro de quem está contando a história. É como se fosse uma sincronia elétrica mesmo, né? Existe a coisa do espelhamento, né? Os neurônios espelhos, vamos assim, autorizam os ouvintes a essa experiência de refletir também o funcionamento cerebral de quem está contando a história. Algumas áreas de atividade cortical cerebral processam esses fatos. As histórias ativam muitas áreas adicionais, como o córtex motor, o córtex sensorial e o córtex frontal. E algumas substâncias estão relacionadas com essa questão do contador de histórias, né? Dopamina. Dopamina é um hormônio muito relacionado com a sensação de prazer, né? E o cérebro libera dopamina como resposta a um evento que esteja emocionalmente carregado, a uma resolução de conflito, ou mesmo no reconhecimento de um modelo, criando uma resposta de prazer, facilitando memória e recall, né? E lembranças, né? Cortisol é uma outra substância que tem a ver com cortisona, que o cérebro produz, que o cérebro libera cortisol em experiências conflituosas, levando ao aumento da atenção e da memória também. E, finalmente, a ocitocina, que é o hormônio originalmente se descobriu que as grávidas têm muita ocitocina, que é algo que aumenta e desencadeia na mulher um comportamento maternal. O comportamento de maternagem vamos dizer assim, regulado pela ocitocina. E o cérebro também libera ocitocina em resposta a situações que aumentam a empatia e a conexão entre as pessoas. Supõe-se que esse efeito empático do MDMA, do êxtase, tem a ver com a ocitocina também, né? E a ocitocina também é algo muito interessante. Eles fizeram experiências até com animais. Se você pegar um rato macho e der uma injeção de ocitocina nele, ele começa a fazer ninho para os filhos, ele começa a ter comportamento de uma rata grávida, né? Ou seja, todo esse comportamento de maternagem é mediado pela ocitocina, né? E isso é algo muito importante também através dessa atividade de contador de histórias, né? E tem uma outra coisa que se descobriu nos últimos anos, que é o seguinte: se eu não estiver fazendo nenhuma atividade, se eu ficar acordado, mas em repouso, eu não estou prestando atenção em nada, não estou ouvindo uma música, eu não estou lendo, não estou falando com ninguém, eu provoco eu levo o meu cérebro a funcionar de um modo econômico, tá? É como se eu estivesse funcionando em espera, tá? Em ritmo de espera. E eles chamam isso de o modo padrão básico, que é de o cérebro em repouso, tá? O que eles descobriram
Por que eu estou falando nisso? Quer dizer, se você for ver por essas imagens aqui, o que está destacado em azul são as áreas que funcionam na hora que você está em repouso. Se na hora que você está assim, você é chamado a, olha, vai lá e atende o telefone, pronto, já sai do modo de repouso, tá? É como se fosse aquela tela do computador, que fica em espera, fica ali esperando acontecer alguma coisa, né? E esse modo, ele tem uma finalidade de, vamos dizer, economizar energia do cérebro. Só que como entra tudo no automático, as atividades, vamos assim, em tempo de espera são atividades automáticas que ele continua funcionando. Essas atividades automáticas, eles também perceberam que em pessoas que estão com problemas, elas também vão estar funcionando de uma forma problemática. Exemplo, se eu estou deprimido, o que faz parte da minha depressão? Eu começar a ter pensamentos negativos, achar que nada vale a pena, nem todas as pessoas são desinteressantes, não tenho prazer em nada. Isso é algo que também se incorpora nesse modo padrão de funcionar para uma pessoa deprimida. E essa é uma das grandes resistências ao tratamento, porque toda hora que o indivíduo relaxa, entra em ritmo de espera, de relaxamento, entra também o problema junto. No caso do meu exemplo, a depressão, né? E aí eles descobriram uma coisa muito interessante que acontece no cérebro de quem toma esses psicodélicos. No caso, esse estudo foi feito com os cogumelos alucinógenos, né? Esse é um cérebro, vamos dizer assim, essa é uma representação cerebral de várias áreas cerebrais que se conectam, tá? Então a gente vê conexão aqui, conexão ali. Essas conexões cerebrais têm a ver com o melhor modo de funcionar que aquele cérebro conseguiu. Só que quem regula isso, quem vai se ligar a que área, é esse modo automático que eu estava explicando para vocês no slide anterior. Na hora que você toma um psicodélico, você tira o modo automático de atuação e todo o cérebro começa a se conectar. Então você começa a ter conexões muito maiores. Olha a comparação da quantidade de conexões de cada área com outra, muito maior. E é como se isso fosse um restabelecimento de um aprendizado de conexões cerebrais que a gente normalmente só tem na infância. Porque depois que a gente fica adulto, esse modo automático toma as rédeas da situação e a gente não fica conectando áreas novas, vamos dizer assim. Quem conecta áreas novas é só criança que está com o cérebro absolutamente virgem. E essa é uma das vias pelas quais os alucinógenos promovem essas reconexões cerebrais, né? Para que servem esses psicodélicos, né? Primeiro, eles têm sido usados com sucesso em transtornos de substâncias psicoativas, são as dependências químicas, como é o estudo que eu mostrei para vocês de usar independente químico a ibogaína. A gente também tem estudos mostrando que a própria ayahuasca ajuda no tratamento de alcoolismo, ajuda em tratamento de depressão, a ayahuasca também. Depressão também, a ketamina ajuda, a psilocibina, que é o cogumelo, ajuda. Ansiedade, a psilocibina ajuda. Estresse pós-traumático, eu falei para vocês, o MDMA, né, o êxtase. Esses são bem estudados, isso é bem estabelecido, esses 4 primeiros. E outros que estão em estudo ainda, mas que os resultados preliminares são promissores, talvez os psicodélicos sirvam também para transtorno de atenção, para transtorno alimentar, pessoas que têm compulsão alimentar periódica, né, ou bulimia, e para transtorno obsessivo compulsivo, aquelas pessoas que ficam ruminando ideias ou pensamentos ou repetindo coisas, né? Ainda tentando entender um pouquinho o funcionamento, tem estudos com LSD, que é o ácido lisérgico, dizendo que o ácido lisérgico modula imagens induzidas por músicas através da atividade de uma região chamada para-hipocampo no cérebro, que é bem no centro do cérebro. Para-hipocampo tem a ver com algumas coisas, tipo imagem visual mental,
memórias pessoais e memórias evocadas por música. A gente tem muito disso, né? Uma música nos remete a uma situação específica. A gente lembra de algo que aconteceu na nossa vida, desencadeado por aquela música. Isso é feito por essa região do cérebro chamada parahipocampo. Bom, se descobriu que o parahipocampo tem alta conectividade com esse modo de funcionar padrão que eu estava explicando para vocês. Aquele modo padrão de funcionamento em repouso. E que tanto a psilocibina do cogumelo como o LSD diminuem essa conectividade com o modo padrão, possibilitando essa conexão com todo o resto do cérebro. Como se você aumentasse todas as redes de comunicação cerebral. Então, por exemplo, se você associa o LSD ou um outro cogumelo ou um outro alucinógeno com música, você aumenta a conectividade entre o parahipocampo e o córtex visual. Esse é uma das razões pelas quais algumas pessoas desenvolvem um fenômeno sob efeito de um psicodélico, de você alterar o tipo de percepção, tipo, você é capaz de ver um som ou escutar uma cor. Parece algo absolutamente absurdo. Não, mas o que impede de a gente escutar uma cor ou ver um som é esse modo padrão, que já delimitou todas as regras de funcionamento. Na hora que você tira ele da jogada, de repente um neurônio lá que tem a ver com o centro de ouvir se junta com o seu olho, então você passa a ouvir imagens, né? Então é muito frequente isso. A pessoa, tipo, tem uma tela vermelha muito intensa, o indivíduo vê um som muito agudo, por exemplo, né? Ainda falando sobre música e mente, né? Quer dizer, a música é um meio efetivo para evocar emoções e memórias autobiográficas, justamente por causa disso que eu estava falando do hipocampo, do parahipocampo. E isso é algo muito importante em psicoterapia, tá? A música pode também aprofundar a experiência psicodélica através do aumento do envolvimento emocional e da estimulação de imagens mentais pessoais significativas. Esse fato de que, independentemente do psicodélico, a música tende a estimular imagens, memórias pessoais, tá? Agora, se você está num contexto de psicoterapia e você está estimulando isso ainda mais com uma substância psicodélica, o poder da música vai ser muito maior, vai ser muito mais profundo. Dentro das experiências de utilizar música em contexto de psicoterapia psicodélica, né? E a gente está fazendo isso nesse momento na universidade com pacientes, né? E a gente tem discutido muito as músicas, que músicas usar, que músicas não usar, por que usar essa música, por que não usar aquela. Eu vou dizer para vocês, quanto mais eu estudo esse assunto, menos respostas eu tenho, porque esse é um estudo muito pouco, essa é uma área muito pouco conhecida ainda, né? Mas a gente sabe que, sob efeito de um psicodélico, você tem dois períodos. Um é o pré-peak, que eles chamam, né? E o outro é o peak. Eu traduziria por pico mesmo. O pico é o êxtase, é o ponto máximo da experiência psicodélica. E que, na verdade, a gente tenta fazer a música acompanhar esse pico e esse pré-pico que vai preparar, né? Então, algumas coisas que se observaram em alguns estudos, né? Para você ter essa experiência de pico, você tem que ter uma construção lenta e cíclica em direção a um clímax. Para a gente que entende de música, a gente entende muito facilmente isso, né? Através de estruturas de frases regulares e previsíveis, orquestração homogênea, dinâmica lenta ou mais estática, uma métrica mais simples, andamento lento, tipo 60 batidas por minuto, preferência por tonalidades maiores, legato, poucas modulações ou contrastes, um movimento contínuo e um material coerente, em termos de melodias e fraseado. Alguns gêneros tentaram associar, mas isso eu acho um pouco forçação de barra, mas eles acham que a música clássica, o New Age, é mais adequada, e talvez o que eles chamam de world music também, né?
E antes desse momento do pico, tem é o esquentamento, para o indivíduo esquentar para chegar nesse êxtase, nesse clímax, né? E daí você pode incluir uma construção lenta, mas com múltiplas sessões, tanto estáticas como variáveis, com altos e baixos, andamentos mais rápidos, pode usar instrumentação heterogênea, alteração de dinâmica, pode utilizar mais um modo menor ou outros modos até, né? E os gêneros, os componentes iniciais não têm relação com os elementos que se seguem, né? Ou seja, você pode variar os gêneros à vontade. E antes de terminar, e a gente abrir um pouco para discussão, mas falar sobre algumas sugestões que se indicam quando você vai trabalhar com música em psicoterapia, né, com psicodélicos. Sugestões complementares para o planejamento musical nas terapias psicodélicas. Os participantes do estudo precisam ser convidados para uma escuta com uma mente já aberta, já que, em geral, quem está sob efeito de um psicodélico escuta a música de uma forma diferente do que a gente faz habitualmente. Tá? Então, é bom alertar, porque é como se você, mesmo que seja uma música que você conheça muito, é provável que você escute ela de uma forma diferente do que você está acostumado a escutar. E, às vezes, a música que queremos ouvir, o que a pessoa sob efeito do psicodélico quer ouvir, talvez não é a que vai dar maior efeito terapêutico. A gente acha que as músicas que você gosta, não necessariamente, às vezes são as músicas que mais te provocam, né? As mais indicadas. Também se fala para preferencialmente escutar músicas não familiares, para não terem já conotações prévias, sejam positivas ou negativas, tá? Ou seja, ser uma música o mais neutra possível. A gente pede para os pacientes também informarem a música de que eles gostam, que tipo de música eles gostam, mesmo que elas não sejam familiares, elas podem ter efeitos positivos, né? Aí no gênero de música, né, que elas gostam. A gente estimula também os pacientes a escolherem músicas da sua sessão psicodélica a partir de amostras previamente disponibilizadas. Então, a gente grava, por exemplo, algumas samples, algumas 5 amostras de tipos diferentes de músicas, pede para ele ouvir, ele dizer de quais ele gostou mais. E as que ele odiou, a gente já não põe músicas daquele gênero na playlist deles, tá? A gente também estimula eles a se sentirem motivados a atenuarem seus efeitos psicodélicos, seja através do silêncio ou da escuta de sons do meio ambiente. O que é isso? É tirar o headphone. Se o indivíduo está entrando numa experiência muito difícil, muito complexa, ele está ficando angustiado durante a sessão, a gente fala, tira o fone de ouvido e começa a prestar atenção nos sons do meio ambiente, tipo uma chuva, um vento, uma coisa assim. Isso alivia, vamos dizer assim, a tensão daquela vivência desagradável, no caso, né? A gente também estimula eles a serem informados que alguns participantes preferem playlists diferentes, alguns gostam de clássica, neoclássica, étnica, e que a gente deve evitar as músicas com associações negativas, né? Não existe uma playlist ideal. A playlist ideal para eu tomar pode ser, para eu escutar, pode ser diferente da que a Patrícia vai querer, ou de que um de vocês vai preferir. A gente tem que tatear qual é a melhor playlist para esse efeito de potencializar o efeito terapêutico psicodélico, né? Outra coisa que em alguns lugares dos Estados Unidos eles não fazem isso, tem uma playlist da Johns Hopkins, que eu não gosto dela, porque eu acho que ela comete algo que eu considero que é muito, muito, vamos dizer assim, perturbador para a maioria das pessoas. A gente tenta evitar músicas cantadas na sua língua materna. Se você puser uma música cantada numa língua que você nunca ouviu na vida, não tem problema, porque aquilo não está entrando como imagem, vamos dizer assim, verbal. Aquilo está entrando como imagem musical. Então, isso não vai ter problema nenhum. Eu posso ouvir uma música cantada em baile, mas se me puserem uma música dos Beatles para eu ouvir numa playlist, provavelmente aquilo lá não vai ser muito indicado. Então, ainda mais tendo toda a conotação que tem toda uma história da música popular inglesa.
dos Beatles, né? Então é importante a gente manter o máximo de neutralidade para esse tipo de experiência, né? Eu já vi pessoas em experiências psicodélicas entrarem em pânico por causa da playlist, né? Eu lembro uma vez uma sessão que eles fizeram com a ayahuasca, onde eles colocaram músicas rítmicas muito primitivas, de muitos tambores e uma variabilidade de polirritmia, era uma coisa muito complexa e ia não crescendo, e eu vi pessoas ficando realmente desesperadas. É curioso porque tinha 2 participantes que começaram a vomitar durante a sessão, e eu falei, vamos parar com essa música, para imediatamente com essa música. E daí todo mundo relaxou, né? Ou seja, o poder da música em te guiar por um caminho, seja errado ou certo, seja favorável ou desfavorável, é impressionante. Justamente porque a gente na hora que tomou o psicodélico, a gente não está mais com aquele sistema de modo padrão que eu estava explicando para vocês. A gente é como se a gente tornasse o nosso cérebro um cérebro de um bebê virgem. Então tudo vai conectar com tudo. Tudo que acontecer no meio ambiente vai ser muito estimulante. E é nesse sentido que eu acho que é por aí que a gente está tentando entender melhor essa interferência de ciência, música, medicina, drogas, tratamento, assim por diante. Mas acho que é isso que eu queria falar. Só para concluir, né, a música complementa a terapia psicodélica ao prover uma sensação de continuidade dentro de uma experiência de atemporalidade. Isso é muito interessante, o quanto que a atemporalidade da música enriquece a experiência, né? Além de dar uma estrutura ao paciente que perde seus controles habituais ao adentrar seus mundos internos. Isso permite uma liberação emocional e uma experiência de pico caracterizado por um sentimento, isso é a descrição deles, um sentimento de unidade, de transcendência, de reverência, de sentido, de maravilhamento e de inefabilidade, ou seja, algo que só a vivência promove para o próprio indivíduo. Acho que era isso, gente. Uma imagem psicodélica e... Sensacional, Dartil. Obrigada, obrigada pela palestra. Nossa, muito legal ouvir você falar e conhecer um pouco desse universo aí que a gente desconhecia, pelo menos dentro do nosso grupo, a gente discutiu na sexta-feira aquele artigo que você sugeriu para a gente, e foi muito legal. Ficamos com um monte de dúvidas, assim, a gente queria perguntar um monte de coisa para você, mas antes eu vou abrir para... Acho que já tem gente aqui com a mão levantada, e também fiquem à vontade para abrir o microfone e interagir diretamente, ou então, se quiserem deixar aqui no chat a pergunta, a gente vai lendo aqui. Quem que estava aqui com a mão levantada? Eduardo, né? Oi, boa tarde. Oi. Obrigado. Primeiramente, agradeço aí pela palestra, muito boa. Eu acabei pegando quase o fim, né? A minha dúvida é bem direta, para não tomar muito tempo. Drogas que não são psicodélicas, desculpa se foge um pouco do tema, mas que são drogas que normalmente as pessoas que têm transtorno de ansiedade e depressão utilizam, que é Rivotril, sertralina, esses tipos de remédio, né? A música tem algum trabalho feito, ou esse mesmo trabalho também abrange esses tipos de drogas? Há algum experimento sobre isso ou não? Olha, eu sei que existe alguma coisa sobre isso, mas eu não estou familiarizado, porque o meu foco de estudo é justamente a questão do psicodélico, né? Essa alteração de percepção da realidade, juntando a substância que provoca isso, que é o psicodélico, com a música, né? O que a gente sabe é que você pode alterar suas reações à música através de remédios, né? Por exemplo, uma coisa que já chegou como um problema no meu consultório, pacientes que têm transtorno bipolar e que tomam lítio, carbolítio. É uma coisa que eu já vi acontecer várias vezes, eu já vi colegas falarem, se o seu paciente é músico,
ou um artista, mas no caso dos meus pacientes que tomavam lítio, por coincidência eles eram músicos, eles falavam, olha, eu estou muito bem, o lítio me fez muito bem, eu estou tão tranquilo, parei com os meus problemas, não tenho ficado deprimido, não tenho ficado eufórico, só que eu tenho a sensação que eu perdi a criatividade. Agora, para mim, tocar o instrumento não tem mais uma emoção, é uma coisa banal, uma coisa mecânica. E quando eu comecei a ouvir esse relato de um paciente, eu achei que será isso? Eu ouvi de um segundo, de um terceiro, eu falei, bom, tem alguma coisa com o lítio aí, né? Eu troquei um lítio por uma outra medicação. E o paciente falou, agora está ótimo, agora voltou ao normal. Ou seja, não se sabe bem porque algumas medicações podem ter um efeito que, se a pessoa não for criativa, ela não vai nem perceber, mas se ela for depender da criatividade dela, da emoção dela, como é o caso de um instrumentista, ela vai se dar conta que algo não está legal, né? Então, claro, essas coisas influem, só que a gente não conhece muito sobre isso ainda, né? Tá legal, muito obrigado, viu? O Juan deixou uma pergunta aqui no chat, disse que precisaria sair, mas ele queria deixar essa pergunta, depois ele vai ouvir a sua resposta. Em que medida as crenças, expectativas ou intenção com o uso da droga pode modificar a experiência? E quais seriam possíveis efeitos negativos das experiências? Olha, isso é uma pergunta muito importante, porque modifica muito. A sua expectativa é muito decisiva. E é por isso que sempre que a gente, vamos dizer assim, propõe uma experiência psicodélica para alguém, essa pessoa precisa ser muito bem preparada para aquilo, justamente para não haver expectativas ou exageradas, ou estranhas, ou esquisitas, que podem até acabar influenciando numa vivência negativa, né? A outra coisa que a gente coloca com muito cuidado não é para qualquer um uma experiência dessa. Para algumas pessoas, ela pode ser muito desorganizadora, ela pode ser muito aterrorizante, né? Então, a gente precisa avaliar muito bem as características daquela pessoa. Então, a gente sempre que a gente desenvolve estudos com psicodélicos, a gente sempre faz uma série de entrevistas com a pessoa para saber se ela não tem uma vulnerabilidade, né? Uma pessoa que tenha tido um surto psicótico na vida, onde ele se desorganizou totalmente, ficou fora da realidade, é uma contraindicação para o uso de psicodélico, porque ele pode voltar a ter aquela experiência, né? Mas é caso a caso, caso a caso. Existe um perfil, assim, que hoje você já possa dizer, assim, pessoas com esses traços, não, esse tipo de terapia não é indicada? Existe um perfil, assim, claro, ou ainda... A única coisa que é consenso com todo mundo é isso: se a pessoa já teve uma quebra psicótica no passado e ficou fora da realidade, ficou muito agressivo, teve algum comportamento muito fora dos padrões, né? Uhum. E precisou ser tratado por isso, né? Não é a pessoa que perdeu a paciente uma vez na vida, isso todos nós já perdemos, né? Pessoa que teve um problema mental grave, que a gente chama de psicose, e que precisou de tratamento. E um paciente com essa história, eu contraindicaria o uso de qualquer psicodélico. Mas se for para depressão, para ansiedade, para abuso de drogas, se não tiver esse componente psicótico, não tem nada contra, né? Mas mesmo assim tem todo um preparo que deve ser feito em cima dessas expectativas. Uhum. Muito interessante. Tem uma pergunta da Bianca aqui no chat também. Muito obrigada pela palestra. Gostaria de saber se os efeitos da terapia com psicodélicos e música são duradouros. Uma sessão apenas pode ser significativa ou são necessárias várias sessões? Olha, essa é uma pergunta que a gente ainda está tentando responder. A gente sabe que uma sessão ajuda muito, mas o efeito não vai ser muito duradouro, né? Por exemplo, agora acabou de sair um estudo mostrando que uma sessão de cogumelo para depressão deixa a pessoa sem depressão durante 12 semanas, o que é fantástico. Uma sessão só 12 semanas, mas depois de 12 semanas ela vai voltar a ficar deprimida. Então a gente está ainda tentando entender com que frequência as pessoas precisam ter esse tipo de experiência, né? No caso do cogumelo,
para depressão parece que você não pode ser mais que pelo menos 1 a cada 12 semanas, né? Para ketamina, a gente sabe que a gente precisa ter 6 sessões de ketamina no mês, daí o indivíduo fica bem durante vários meses, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Com relação, eu tenho uma pergunta, assim, na verdade, uma inquietação, né, com relação a essa playlist. Você disse que não existe playlist ideal, e eu acredito que não exista mesmo, né, porque a gente tem toda a questão aí de preferências individuais, familiaridade, o que é familiar para um não é para outro. Mas com relação à estrutura musical, mais especificamente, da Artil, vocês estão olhando para esse tipo de coisa nessas pesquisas? Existe uma tendência, enfim, você apontou algumas coisas aí em algum slide, eu queria saber se isso é do seu laboratório ou se são achados de pesquisas anteriores, enfim. Isso são achados de pesquisas anteriores americanas ou inglesas, né? O que a gente faz no nosso laboratório é ver o que a gente observa que tem a ver com o que estão relatando, né? Então, essas coisas, tipo que eu dei o exemplo, né? Eu vi que tem um grupo super importante nos Estados Unidos colocando música dos Beatles. As pessoas que eu vi ouvindo Beatles na experiência psicodélica foi um desastre. Como essas coisas muito tribais, muito primitivas, rítmicas, violentas também, foi muito desastroso. Quer dizer, a gente tem essa observação empírica, mas não tem nenhum músico no grupo, então eu acho que talvez fosse interessante ter um músico controlando as playlists e tentando entender melhor o que está variando ali, né? Assim, olha aí, vamos conversar sobre colaborações. nossa, seria muito interessante, seria muito interessante. Acho que tem mais uma pergunta da Bianca aqui no chat. Essas habilidades de conexão entre o parahipocampo e o córtex visual podem ser treinadas e mantidas? Sim, existe uma tentativa à manutenção dessas conexões, né? Claro que não é uma conexão num tal nível de que, por exemplo, aquele exemplo que eu dei de o indivíduo ver uma cor e ouve um som, ou vice-versa, né? Isso só acontece se você estiver sob o efeito do psicodélico. Na hora que passar o efeito da droga, você deixa de ouvir os sons, né? De ouvir som, não, de ver sons e de ouvir imagem, cores, né? Mas que permanece uma conexão completamente nova, permanece a partir da experiência, né? Isso o pessoal do Rio Grande do Norte, do Instituto do Cérebro, da Federal do Rio Grande do Norte, está estudando muito isso. Eles têm trabalhos muito interessantes com isso. Aproveitando aqui o tema, com relação a essa questão das alterações, né, que você mencionou, e um pouco desses efeitos quase que sinestésicos, né, de mistura de modalidades, né, entre um sentido e outro, existe uma tendência da Artil, assim, existe uma, com relação a essas alterações perceptuais, há uma tendência numa certa direção ou elas são completamente idiosincráticas? Cada um vai ter uma resposta diferente? Não, vamos dizer assim, isso vai ser muito modulado pela história pessoal de cada um. Eu digo assim, no tipo de alteração perceptiva mesmo, né? De sentidos. Assim, a gente sabe que tem esses efeitos, né? Você falou de sentir, de ouvir uma cor, né? Dessas misturas, né? De modalidades. Existe uma tendência, assim, se observa que as pessoas tendem, por exemplo, você mencionou, acho que durante a sua palestra, em ver uma cor vermelha vibrante e associar com um som agudo. Isso existe uma tendência nesse sentido não. Sistemática ou é absolutamente aleatório isso? Parece que é aleatório, parece que depende de cada um. Alguém pode ouvir um som muito grave com vermelho, ou seja, não necessariamente tem a correlação, né, da frequência de cor com a frequência sonora. Mas talvez isso é algo que pudesse ser mais estudado também, se existem pelo menos padrões ou tendências, né?
O E que a gente dependendo da música que está ouvindo também, né? Enfim, E acho que dependendo da música que está ouvindo também. Isso eu acho uma área, assim, para quem tá quem é músico, eu acho muito interessante se estudar esse tipo de variante, né? De variabilidade, a mesma questão de. Eu fico pensando, você vê, os estudos falam muito, olha, mas não vai usar modo maior ou vai usar modo menor. Eu fico pensando, e os mixolídeos, Pois é, então é como se a música se restringisse a esses dois modos, né? Eu também achei muito pobre, mas é que a nossa cultura centraliza nos dois, né? Exatamente. E eu fiquei pensando, nossa, deve ser muito interessante uma experiência psicodélica ouvindo Música uma modal, né? música num outro modal mesmo. Bom, eu acho que a gente tem muito para conversar, mas infelizmente acho que a gente já passou um bocadinho aqui do nosso horário, né? E a gente vai, acho que encerrando por aqui hoje. Dartil, muitíssimo obrigada pela participação. Foi muito legal ter você aqui hoje, na última palestra do ano, né? Esse é o 8º ano desse projeto de extensão do nosso grupo, Neuromúsica UFABC. E foi um prazer enorme ter você aqui encerrando esse ciclo desse ano. Muito Legal. obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder dividir essas experiências com vocês. E obrigado a todos e a todas por terem participado dessa palestra e das outras aí que vocês puderam acompanhar ao longo do ano. Dartil, acho que tem gente pedindo seu contato aqui pelo chat. Eu acho que você colocou aí nesse último slide, né? Coloquei um telefone no último slide e se quiser também pelo... se você quiser passar meu e-mail também, tudo bem. Tá ótimo, então. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigada. E até o ano que vem. E Dartil, a gente se fala em breve. Tá bom. Prazer em conhecê-los todos. Tchau, Abraço. obrigada. Prazer. Tchau, Boa tchau. tarde. Tchau, Tchau. tchau.